Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Então, pronta para o meu próximo vídeo, né? Como combinado. Não tenho horário marcado, mas tenho inspiração. Eu sou movida pela inspiração, tá? Então, hoje é dia 10, 8 horas da manhã, e eu estou aqui numa terça-feira pronta para fazer esse vídeo para vocês, tá? Para falar sobre inspiração em tempo espiral 6767. O que significa isso? Por que eu falo tanto em tempo espiral e por que é tão diferente o tempo espiral do tempo linear e por que as pessoas se movem ao contrário, sempre ao contrário do tempo 6767, tá? A humanidade hoje ela vive em tempo 666, que é um tempo de homem, e realmente está lá na sua Bíblia, né, sagrada, que esse tempo chegaria e que algumas pessoas não entenderiam o decorrer, né, dessa profecia, tá? E seguiriam a besta, certo? Por não entender do que se tratava tal profecia, tá? Então eu vou mais ou menos explicar para vocês o que essa inspiração tem a ver com o tempo 67 e a falta de inspiração tem a ver com o tempo 66, tá? O que segue, quem segue o tempo 67 inspiradamente e quem segue o tempo 66, certo? No decorrer do vídeo, né? Quanto tempo ele durar, né? A gente vai conseguir passar para vocês, a gente e eu, essa essa maneira de se inspirar naquilo que é bom, naquilo que é luz, naquilo que é correto, tá? Então tá, primeiramente, meus amigos, né? Hoje, gente, eu tenho muito poucos amigos, tá? Hoje eu tenho o Oscar, troféu, né? Que quem não gostaria de ganhar um troféu como esse, né? Para que as suas descobertas, né, interior se realizem, né? Tenho também a lanterna, gente, ó. A lanterna, o que a lanterna tem a ver com o tempo 6767, em espiral, né? E com o tempo 66, tá? Tenho também o tempo que começou a correr, ó. Não vou nem mexer nele, tá aqui. Começou então a trabalhar, ó. Desde ontem, né? Desde sábado, foi quando eu fiz o vídeo. O primeiro vídeo, né? De retornando aos meus trabalhos aqui como Catarina King investiga Mara Souza, tá? Essa é a finalidade do meu vídeo, certo? Uma pessoa em dimensões mais altas, bem mais altas, Catarina, né? Em dimensão superior às 4 dimensões inferiores, e Mara, que está então aí confrontando a sua escuridão em tempo 666, tá? Então é uma fusão entre Catarina e Mara Souza, tá? Mara Souza vivendo as estruturas corruptas, né? Em tempo 66 e Catarina, a investigadora, vivendo em superiores dimensões, tá? Outro amigo é o meu crachá, certo? Como Catarina, eu tenho uma empresa e um crachá e distintivos, tá? Eu tenho distintivos que me levam a dimensões superiores ao que os nossos profissionais e políticos, né? E polícia científica vive, né? Em 4 dimensões ainda, infelizmente, tá? É ruim para eles? Não é ruim. Cada pessoa está vivendo aquilo que tem que viver, certo? Aqui eu não estou fazendo um vídeo para criticar a maneira que as pessoas vivem. Eu estou fazendo esse vídeo para abrir os seus olhos para que você consiga sair daquele local que você está. E às vezes é perturbador, né? Ficar parado ali sem saber
se você está fazendo aquilo que é certo ou não, tá? Aí, meus amigos de hoje, então, a minha grande inspiração, né? A ciência, tá? A ciência, para mim, é a grande inspiração que me move, tá? Todos os dias. Eu todos os dias faço ciência, tá? Todos os dias. Tudo que eu invisto na minha vida, desde o pequeno negócio até o grande negócio, é em ciência que eu estou investindo, tá? Não é na arte, não é na política, não é na polícia, tá? É sempre na ciência, porque a vida se move, o universo se move através dos números, tá? E os números que conduzem o universo está dentro do universo científico, né? Que é o estudo científico e físico, tá? Nunca é espiritual, é isso que as pessoas têm que entender. Às vezes as pessoas confundem um pouco essa coisa de espiritual com científico. Científico é tudo aquilo que é físico, é tudo aquilo que eu posso tocar. Se eu posso tocar e eu posso sentir, ele é científico. Se eu não posso tocar e nem entender, ele é espiritual, tá? Aí não me cabe, tá? Porque, como eu falo, eu não sou religiosa. Eu sempre tento desvincular a religiosidade da ciência, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O grampo, certo? O grampo e também o clips. Gente, então é isso. Conceito de inspiração que eu peguei na internet é ato de inspirar-se, conselho, sugestão ou influência, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui é influenciar vocês que me assistem a mudar alguns conceitos que estão em tempo linear, 666, em 4 dimensões, tá? Quando você se eleva para uma dimensão superior, você passa a não mais valorizar ou se inspirar naquilo que é velho, naquilo que vai conduzir você ao passado, naquilo que vai te transformar numa pessoa pior, em vez de uma pessoa melhor, tá? Tenho aqui, gente, alguns documentos que me inspiram. Por exemplo, a luz da minha casa, lá na Domingos Pedro Hermes, está no meu nome, certo? Estou devendo a luz ainda porque não tenho fonte de renda para colocar em dia, né? O meu ex-marido me deixou sem fonte de renda, tá? Essa história eu vou explicar para vocês num outro vídeo, tá? Mais a fundo. Por enquanto é só isso. Por enquanto eu posso dizer para vocês que eu tenho aqui também documentos que me inspiram. Um pedido de demissão de uma empresa Zaffer Recursos Humanos que me ofereceu um trabalho que eu não confiei, tá? Me deu um endereço que não tinha nada lá. O número era 40 da casa e a casa 40 estava fechada. Aí os profissionais chegaram na casa ao lado e me ofereceram esse trabalho, tá? De carteira assinada para viajar e fazer operações em lojas, né? De inventário, tá? E eu não topei o trabalho porque eu fiquei com medo de fazer parte de um centro de prostituição. E de repente aí vira me sequestrarem, né? Vai saber. Então eu recusei o trabalho, tá bom? Pedi demissão já 3 dias depois. Aqui, gente, ó, meu INSS, tá? Porque eu tenho a MEI, né? E eu contribuo com o INSS. Eu tenho aqui também um currículo na qual eu mando para todas as pessoas que eu tento contatar para trabalhar. Meu currículo é impecável, né? Eu sou formada em técnico em eventos. Deveria ter emprego para mim, tá? Não sei por que não tem. Aqui eu tenho também a minha declaração de imposto de renda como isento, porque o que eu tenho é um bem. A única coisa que eu tenho é um bem que ainda não consegui usufruir dele, tá? Então, não tem como eu declarar imposto de renda sem ter uma fonte de renda, né? Aqui também, gente, ó, eu tenho uma certidão
civil, né? Que diz que eu não tenho nenhum crime, certo? Eu não tenho nenhum crime que me leve a ser presa, tá? Não cometi nenhum crime em sociedade que me leve a ser presa. E aqui eu tenho uma cópia de um indeferimento de um relatório que eu fiz por conta de um indeferimento de um juiz lá no Ministério Público que indeferiu, né, um processo que eu abri, né? Então, assim, gente, isso são documentos que me inspiram, tá? São documentos legítimos, que na qual o meu próprio trabalho como Catarina, né, e como Mara Souza, se fusiona, né? Se fusiona em relação à minha inspiração diária, tá? Então, aqui, com a lanterninha, você escolhe, você quer estar em dimensões mais altas, sendo guiado e inspirado pela luz de todas as pessoas, ou você quer estar apagado, né? Sendo inspirado pela sua escuridão interna, que todos nós temos. Eu não sou nenhuma privilegiada que não tem escuridão interna, eu tenho muita escuridão interna. Só que eu tento extrapolar de outra maneira. Eu tento extrapolar cantando, brincando, falando o que eu penso, sendo sincera com aquelas pessoas que eu amo e, de preferência, não trapaceando no grande jogo da vida, que é perverso, tá? As pessoas, para se darem bem, elas fazem qualquer coisa, tá? Elas te passam para trás. E isso é em todos os sentidos. As pessoas em si, elas carregam dentro delas uma inspiração que as move a cometer pequenos delitos uns com os outros, tá? Uma delas é essa que eu comentei com vocês, né? Que é a perseguição, como foi no caso do Edson, né? Perseguiram ele por 20 anos para tentar cobrar dívidas, né? Do crime organizado, tá? Eu também, de tanto que eu fiz BOs em relação às pessoas que me perseguiam na vida real, né? Ao meu trabalho de eventos, que fui muito perseguida por pessoas que já estavam na área e não queriam que eu me desse bem. O fato de eu ser perseguida me fez realizar diversos BOs na delegacia de Barreiros. Então, ali mesmo, o crime organizado já deu um jeito de me prender, tá? E hoje eu respondo no Ministério Público por desacato à autoridade. Mas não foi eu que desacatei a autoridade, foram eles que desacataram eu como civil, né? Porque era ali um integrante da quadrilha, né, do crime organizado, que estava naquele momento para registrar um BO e causou uma situação, né, ele causou um clima para que houvesse uma discussão e ele pudesse me apontar o dedo como se eu tivesse desacatado ele. Mas primeiro, ele não é uma autoridade policial, né? Ele é apenas um escrivão dentro da delegacia que tem que prestar serviço à sociedade. Ele precisa cumprir as suas obrigações como escrivão apenas. Ele não tem que discutir com quem chega ali, ele não tem que dar a sua opinião sobre o BO que você está registrando, e ele também não tem que discutir com você dizendo que vai lhe prender, porque ele não tem essa autoridade, tá? Você não está cometendo nenhum delito quando você se dirige a uma delegacia para depor e para registrar um BO, certo? Mas eles conseguem, né? O crime organizado, ele tem uma habilidade de envolver você numa confusão, um teatro, né? Um teatro macabro para que você, então, caia na sua própria armadilha, né? Então, você está lá para registrar o BO e eles acabam te enquadrando em qualquer